Gente, o vídeo de hoje vai ser bem, mas bem diferente do que normalmente a gente faz no Fora de Curva. Quando selecionamos 2 ou 3 assuntos, comentamos a respeito deles, mas eu vou confessar para vocês, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, e realmente não achei nada de tão relevante assim que demandasse ou exigisse uma análise mais profunda. É tudo coisa meio rasa. Então hoje vamos tratar sobre vários assuntos, mas numa análise muito pequenininha, muito objetiva. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e já que estamos entrando numa nova experiência de mídia, eu vou pedir para você já antecipar o like, a inscrição no canal, quem não é inscrito, eu garanto que vai gostar, e lembre de no final do vídeo compartilhar esse material com a sua rede de contatos. E o nosso primeiro assunto de hoje vai ser uma notícia que inclusive saiu ontem, deixei ela para lá, mas resolvi resgatar, sobre uma licitação para instalar 1.500, isso mesmo, 1.500 radares nas estradas federais brasileiras. 2 questões a respeito disso. Em primeiro lugar, aqueles que são mais pé de chumbo, gostam de abusar um pouquinho na velocidade nas estradas, vamos tomar um pouco mais de cuidado, vai usar o Waze que prevê esses radares, ele é normalmente identificado, então vamos tomar mais cuidado porque a caneta, a multa vai rolar solta nas estradas brasileiras muito em breve. Mas só que isso aí não vai ficar pronto tão em breve assim, por quê? Uma questão muito interessante, até foi legal, um superfaturamento, um sobrepreço de 21% na licitação. E aí, quem é culpado disso? Por enquanto não tem culpado, isso aí aconteceu no âmbito do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que faz parte do Ministério da Infraestrutura, e o ministro é exatamente o Renan Filho, do MDB do Alagoas, filhinho do Renan Calheiros pai, que é nosso conhecido aí por várias encrencas das quais ele esteve envolvido. Mas a questão é a seguinte, gente, não vamos chamar ninguém de desonesto. O fato é que foi identificado o problema pela Controladoria Geral da União e a licitação foi cancelada. Então, enquanto procuram os meliantes que fizeram essa bagunça, essa tentativa de bagunça, pelo menos, vão ficar um pouquinho mais tranquilo nas estradas, porque vai atrasar, vai demorar um pouco mais, para que esses 1.500 radares sejam licitados, comprados, instalados e entrem em operação. Espero que demore muito, mas muito mesmo. Eu não sou nada fã do excesso de controle sobre as pessoas. Lógico, velocidade tem que ser obedecida, é uma questão de segurança das estradas. Mas eu me lembro de uma multa que eu levei lá em Brasília, estava saindo de Brasília, coincidentemente vindo aqui para Porto Alegre. Peguei meu carro, comecei a andar pela saída sul, e naquela época, quando a gente saía do Distrito Federal, entrava já na área de Goiás, são vários municípios pelos quais a gente passa, até pegar uma estrada mais livre. E nessas cidadezinhas, sempre tinha radares. Mas é aquela coisa, gente, velocidade de 60 por hora. Passava 50 metros, aviso, 40 km por hora. Era 40, 60, 40, 60, a gente se descontrolava. Evidentemente, algum erro a gente iria cometer e logo nesse erro tinha um radar. Levei algumas multas assim que eu não achei uma prática honesta. Espero que esses novos radares realmente sejam usados para garantir a segurança das estradas e segurança das pessoas, não como uma maquininha de fazer dinheiro para o erário público. O outro assunto que está bombando na mídia hoje diz respeito a alguns hackers muito travessos chineses que violaram as contas de e-mail de mais de 2 dúzias de organizações, incluindo quem? O governo dos Estados Unidos. Eles usaram algum furo na segurança da própria Microsoft e conseguiram acessar informações secretíssimas. Surpreendidos com essa história, pessoalmente eu não tô, gente. Espionagem é a coisa que mais existe entre governos, sejam amigos, sejam inimigos. Vamos lembrar até no governo de Dilma Rousseff, ela fez de conta que estava brabinha, se não me engano, com o presidente, então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, porque foram descobertas espionagens norte-americanas junto ao governo brasileiro. Isso acontece, até o próprio governo brasileiro deve estar espionando alguém, vocês não acham? Eu acho que espiona sim, como sempre espionou, é um espionando o outro, e quando um descobre que o outro fez essa travessura, fica aquela
cena de constrangimento, mas isso é pura, mas pura hipocrisia. Espionagem está aí para ficar, realmente provoca muita bagunça, mas quanto mais tecnologia nós temos, mais fácil fica fuxicar a vida dos outros, especialmente países. É lógico que as nações buscam se proteger mais, mas algum gêniozinho do mal ou travesso sempre vai achar um furo nas seguranças introduzidas. Depois, nos Estados Unidos, saiu o índice de preços ao produtor. Esse é um indicador importante porque ele é um núcleo para ver a quantas anda a inflação do setor primário e, evidentemente, isso impacta nos alimentos. Apesar dos analistas de plantão preverem uma alta desse indicador de 0,2%, ele ficou só em 0,1% em junho, e isso já nos permite adiantar que a inflação lá, em termos gerais, está cedendo. Alimentos, assim como o Brasil, em qualquer lugar do mundo, é um ponto muito chave, muito sensível para a questão da variação de preços. Então, esse indicador dá boas perspectivas para a queda inflacionária nos Estados Unidos, e isso é bom para o Brasil, sabe por quê? Porque se a inflação lá fica sob controle, eles não são mais levados ou obrigados a subir a taxa de juros deles, e quando isso acontece, aqui no Brasil o Banco Central pode dar uma folga para a gente. Até pode começar a pensar em reduzir a nossa Selic, mas isso só vai acontecer efetivamente quando nós tivermos segurança de que a inflação brasileira vai estar sob controle abaixo de 0,30%, 0,25%. Ainda não dá para garantir isso. Talvez isso fosse possível no início de agosto se não tivesse tantas altas de impostos agendadas por aí, redução de benefícios. Tudo isso é inflacionário no curto prazo e deve provocar ou tende a provocar um repique nos preços no Brasil agora em julho, mais tardar em agosto. E saindo dos preços agrícolas lá dos Estados Unidos e vindo para a nossa lavoura, para a agricultura brasileira, olha só, a Conab divulgou hoje que o nosso país vai produzir a maior safra histórica de grãos. Eles estimam que o ciclo 2022-2023 chegue com uma colheita de 317,6 milhões de toneladas, centrado aonde? Na soja e no milho. Por que eu estou mencionando isso? Primeiro, que é um baita resultado, apesar da queda do preço dessas commodities no mercado internacional, especialmente milho. Soja, ao que me parece, está recuperando nas últimas semanas. É uma questão que me traz uma memória muito interessante. Gente, em 2004, eu era assessor parlamentar do então deputado federal e ex-ministro da Agricultura do governo FHC, Francisco Sérgio Turra, um sujeito da melhor qualidade. E o que aconteceu naquele momento? Ele foi o responsável não só por botar a agricultura brasileira nos eixos em vários pontos, mas por reorganizar essa mesma Conab, que agora está prevendo essa safra recorde. Ele simplesmente fez com que aquela empresa ficasse pela primeira vez na sua história algo eficiente. Acabou com toda a picaretagem que rolava lá e criou uma companhia de abastecimento realmente séria. Mas por que eu me lembrei? Não foi por isso. Foi por um outro fator. Em um certo momento eu estava caminhando com ele na frente da Câmara dos Deputados, do anexo 4, se não me engano, e chegou uma repórter com microfone, câmeras armadas atrás, tudo, para fazer uma entrevista com Turra. Qual foi a pergunta que ela fez? Se ele achava que o Brasil tinha condições de superar a barreira dos 100 milhões de toneladas em grãos. Ele deu uma risada e disse que era óbvio que isso ia acontecer, ainda mais que naquele momento, o governo Lula, nós tínhamos também um ministro da Agricultura muito competente, que era o Roberto Rodrigues. Lógico, ele apostou no bom futuro do agronegócio brasileiro. Naquela época, eu acho que a safra do nosso país girava entre 65 a 75 milhões de toneladas, e hoje, gente, é mais de 3 vezes isso. Mais de 3 vezes a expectativa daquela jornalista. Então, temos muito que comemorar. O Brasil realmente virou, nessas 2 últimas décadas, um super exemplo de eficiência no setor primário. Lógico, nós estamos enfrentando agora um problema de custos, especialmente no milho, mas quem venceu, quem triplicou sua produção em tão pouco tempo, com um pequeno acréscimo de área, pode fazer mais, melhor, se preparar para um futuro
de novos desafios. E agora a reforma tributária. Bom, em primeiro lugar, eu sou totalmente contra essa reforma, especialmente pela maneira como ela está sendo feita. Imagina só, pessoal, criaram todas as regras de como vão ser os impostos sobre consumo e a gente não sabe ainda quanto vai ser esse imposto, qual é a alíquota que a gente vai pagar. Falam por alto, ou falavam que seria 25%, já tem gente adivinhando, chutando para 26% ou 27%. Bom, se for 25%, nós empatamos com os países nórdicos, especialmente Noruega, Suécia e Dinamarca, como o segundo país que mais cobra imposto sobre o consumo do mundo, perdendo apenas para a Hungria. Se subir um pouquinho isso, diríamos para 26%, nós deixamos isso para trás, ficamos só atrás da Hungria. Gente, isso é um absurdo. Vários setores da economia, como serviços, pode ter o seu imposto quintuplicado. Sabe o que quer dizer isso? É inviabilidade. Mas, para mim, essa reforma tributária é uma grande besteira. Mas agora, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, eu discordo nesse ponto dele, mas é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Acho que ele é um bom comunicador, ele tem uma boa interlocução com a classe política e com a população, é um sujeito de carisma. Sou contra as ideias dele, mas admiro ele, tenho admirado ele como pessoa. E aí ele está projetando uma alíquota padrão menor que 25%. Só não diz quanto é, gente. Será que a sociedade brasileira não teria o direito ou o dever, por parte dos políticos, de fornecer essa informação para a sociedade começar a discutir se aceita pagar tanto imposto assim, mesmo que fosse um pouquinho abaixo de 25%, diríamos 24,5%, é um absurdo. Ainda mais porque, além desse imposto indireto, imposto sobre consumo, nós vamos pagar imposto de renda, IPTU, uma série de outros tributos que provavelmente, ou com muita probabilidade, vão fazer do Brasil um dos países que vai aumentar seu lugar no ranking de ser um dos países que mais cobra impostos do mundo. Mas para que isso? Para ter um serviço público na educação, na segurança e na saúde de uma qualidade extremamente pobre? Acho que não vale a pena não. Lembrando que quanto mais dinheiro sai do nosso bolso, da sociedade privada, e vai lá para os cofres públicos, menos riqueza ou é menor a velocidade de geração de riqueza no país, fazendo com que os resultados econômicos do crescimento do nosso PIB, se tiver crescimento, continuem medíocres, o Brasil perdendo colocações na formação da riqueza global. E como último assunto do Fora de Curva de hoje, não se esqueça então de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e quem não é inscrito no Fora de Curva, seja muito bem-vindo. Vou falar sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, o famoso Barroso, aquele que certa vez falou: perdeu o mané. Um pouquinho antes, saindo de uma reunião do Congresso Nacional, ele falou brincando, não sei se brincando ou não, que eleição não se ganha, se toma. E agora, recentemente, ontem, se não me engano, esse mesmo sujeito, esse magistrado da mais alta corte brasileira, que não deveria ter opinião política e sim julgar as questões que chegam a ele ou ao colegiado de forma realmente imparcial, foi lá fazer um discurso para os estudantes no Congresso da Uni e fez uma declaração um tanto quanto infeliz para agradar os estudantes, dizendo que ele fez todo o esforço para derrotar o Bolsonaro. Quer dizer, cadê a imparcialidade desse juiz? Acho que isso, sinceramente, o Senado devia averiguar. Não estou aqui defendendo políticos, e sim defendendo a honestidade do judiciário. E pelas 3 declarações que esse ministro do Supremo fez, contando com essa última que ajudou a derrotar o Bolsonaro, ele, pelas minhas avaliações, não merece estar no lugar onde está. Nós não precisamos ou não devemos ter ministro como esse. E para finalizar de verdade agora fora de curva, um pouco antes de gravar esse vídeo, eu recebi a novidade de que o Google tinha lançado o próprio chat GPT. O nome é Bard. Fui experimentar para ver se ele sabia de alguma coisa que eu não sabia. Acho que ele está muito no comecinho, mas a experiência foi muito chata. Deem uma olhada lá e vejam se concordam comigo. Qualquer coisa, coloquem algo nos comentários. Gente, muito obrigado pela atenção. Deixo aqui meu até breve. Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau, pessoal.